Estamos recebendo aqui no estúdio da Sonzum o presidente da Sociedade Anônima de Água e Esgoto do Crato, a SAEC, o Dr. Yarley Brito, que vai conversar conosco pela primeira vez neste ano, falar um pouco da parceria com a Ambiental Crato e também da ampliação da rede de abastecimento de água aqui no município. Dr. Yarley, seja sempre bem-vindo ao nosso jornal. Uma boa tarde. Boa tarde, Aloísio. Boa tarde, Vinícius, Marcos Silva, o amigo Ambrósio, companheiro da imprensa lá da SAEC, o Jorge. É sempre assim, muito prazeroso estar aqui na Sonzum, né? E me sinto muito à vontade, Aloísio, com sua pessoa, né? Porque centrado, eu me sinto bem estar aqui, levar alguma informação da SAEC. Em primeiro momento, desejar a todos, né? Nós estamos esperançosos que 2023 seja um ano um pouco diferente, né? Que a gente já venha enfrentando menos problema e com o que, pegando um pouco do gancho do Marcos Silva, na verdade, no caso, a própria SAEC sofreu um pouco com isso, né? Nós tínhamos um projeto financiado pela Caixa Econômica que daria hoje, se tivesse sido repassados os recursos, uma mobilidade para que a SAEC ela pudesse estar com um sistema integrado de água. Tá entendendo? Então, assim, eu tinha mobilidade de onde faltasse água do Crato, eu podia interligar essas redes e uma hidrometração mais eficiente, né? E, na verdade, houve, né, bloqueios de repasse dos recursos federais e o município com muitos problemas, né? A saúde com uma prioridade, nós já tínhamos atingido uma meta de abastecimento de água razoável, já inclusive atingindo o marco regulatório que está previsto para 2035, nós já atingimos isso na oferta de água tratada da cidade, mas assim, a questão da continuidade, da eficiência disso ainda deixa assim a desejar. Nós evoluímos muito com recurso próprio, com muita assim, ajuda, inclusive a população passando a ter um uso mais racional, que já por alguns bairros já é sensível a isso, e a gente teve assim muita disponibilidade de trabalhar e avançou um pouco. E agora o momento da expectativa de 2023, que eu fico um pouco animado, né? Que seja bem melhor do que esse esperançoso, né? Esperançoso. Marcos Silva, fica à vontade. Muito bem, obrigado, Aloísio. Vamos aqui voltar um pouquinho no passado, não muito distante, né? O ano terminou no último sábado, ainda está fresquinho ainda esse rompimento de 2022 para 2023. Doutor Yarley, o ano de 2022 que foi um ano muito intenso no país, né? Os eventos, eleições, a Copa do Mundo que envolve o brasileiro, tivemos a morte do Rei Pelé já no finalzinho do ano, a posse do novo presidente, enfim, foi um ano bastante intenso esse ano de 2022, com muitas percas no mundo artístico, no mundo da cultura, da política, enfim, a pandemia. Como o senhor colocaria dentro do contexto da SAEC? O que o senhor teria de detalhes onde a SAEC recebeu essa parceria com outro detalhe do ano de 2022 com a Ambiental Crato? Projetos importantes foram aprovados, ao apagar das luzes, que favorecem a população mais carente do município. Como é que o senhor faria assim um condensamento, colocava o ano de 2022, classificaria para a SAEC, doutor Yarley? Marcos e Aloísio e ouvintes, assim, foi um ano, um marco histórico, eu acho, para o Crato. Agora, houve planejamento para isso, né? Porque há 3 anos atrás iniciou um processo que nós tínhamos algo muito grave, como eu falei, a universalização da água, do acesso à água na sede do município, a gente já tinha bem avançado bastante, e a questão do esgoto, que é saúde, né? Eu sou geólogo, trabalho com água subterrânea já há 42 anos e tinha noção muito assim cristalina na minha consciência do risco enorme que nosso aquífero, um dos melhores do Nordeste, estava correndo em função do retorno das águas servidas e para a natureza sem tratamento. Então, assim, há 3 anos atrás, o seu prefeito, sabendo de um projeto, né, de financiamento novo, de uma proposta nova da Caixa Econômica, do Ministério da Integração, onde haveria disponibilidade de recursos,
da iniciativa privada, né, para investir em saneamento. E nós passamos, durante esses 3 anos, a analisar esse projeto, né, que era um projeto licitado pela Caixa Econômica, e numa fase final o município optar se queria ou não, dependendo de toda a construção dele. Foi um projeto durante esses 3 anos que culminou em 2022 na sua concretude, onde teve uma licitação, né, na Bolsa de Valores, e essa empresa, né, que hoje está aqui há 4 meses, foi a vencedora. Essa construção foi feita a partir de um diálogo muito intenso, tanto do projeto, né, das estações de tratamento, como também da forma como ele que é algo inovador no Brasil. Nós, assim, o Crato tem um ditado de só no Crato, e nós estamos fazendo algo que não existe no Brasil. Uma concessão de esgoto, onde a operadora local, no caso a SAEC, fica responsável pelo abastecimento, a captação da água, né, a distribuição, os vazamentos, né, e a outra empresa complementa com o tratamento dos esgotos e a gestão comercial. O que diferencia é porque ela vai investir muito e ela teria mais assim, vamos dizer, pujança para fazer leitura, para colocar mais hidrômetros, porque tem capital, né? E isso, para medir o esgoto, tem que ter hidrômetro. Então, assim, a solução que eu sempre vislumbrava para a SAEC como empresa de saneamento era a universalização do hidrômetro. Ô, doutor nas Yarley, casas, porque é o mais justo que tem. Você consome e você paga porque consome. E a cidade, na nossa gestão do início, passou, pois não, para eu concluir o raciocínio, passou a entender isso através de um diálogo, de uma educação, de a gente mostrando que era a forma. Porque ninguém aceitava hidrômetro no Crato. E passou a aceitar quando a empresa começou. Você ter ideia, eles em 4 meses já botaram quase 4 mil hidrômetros. E saiu do saneamento de 2,5%, que nós tratávamos, para 16% em 4 meses, né? E já está um avanço enorme nisso. E isso, Aloysio, é saúde também, né? Porque diz que $1 investido no saneamento, você economiza 4 na saúde. Tu está entendendo? Então, se nós temos uma água de boa qualidade ofertada à população e vamos ter uma universalização do tratamento dos efluentes, nós vamos estar com uma qualidade de vida nessa cidade que vai atrair muita gente, né? E isso representa desenvolvimento, né? A saúde e tudo de bom que traz uma cidade com 100% de saneamento. É uma perspectiva nossa, num curto, assim, eu acho que antes do marco mesmo regulatório, a gente já tinha atingido, porque eles prometem em 2 anos ter 50% da cidade saneada. Então, para mim, Marcos Silva, é muito prazeroso o ano de 2022. Eu tenho, assim, uma paixão pelo serviço público. Eu trabalhei 3 anos na iniciativa privada e passei a trabalhar no serviço público e gostei demais. 42 anos que eu estou a serviço do povo e eu tenho essa minha consciência o quanto é prazeroso você, às vezes, mudar populações. Quando eu trabalhava na COGÉ, levar água para uma cidade como Assaré, não é? Participar desse processo de gestão que a Assaré passou quanto tempo sem água encanada, toda abastecida de pipa. A cidade, a sede, e passa, né, já pela Secretaria de Recursos, construir o açude Canoas e depois a CAGES fazer a adutora e estar colocando água tratada em todas as casas. Isso, só o serviço público, né, proporciona essa questão. E eu, assim, sou servidor público muito, assim, fiz essa opção e me sinto muito feliz. E do ano 2022 passar por esse processo, né, de uma concessão que eu tenho perspectiva boa, né? Eu acho que não pode um processo desse, é uma empresa que chega para fazer o que ela tem que fazer para a população, que não deixa de ser um serviço público, ela é privada, mas está a serviço do povo, e que ela faça dentro das regras estabelecidas. Doutor Yarley, você falou com relação às atribuições da Ambiental Crato, que seria, né, o tratamento do esgoto e também a gestão comercial. Mas houve uma pressão por parte da Câmara de Vereadores para que essa gestão retornasse para a SAEC.
Como é que você viu isso? Como é que você acompanhou essa discussão? Bem, é algo assim, o que eu... olha, vocês da imprensa, do rádio, a comunicação é algo assim de uma necessidade, né, para todos, né, que ela permeia a população. Na verdade, o processo foi um pouco prejudicado, foi dentro da pandemia. Essas conversas que nós tivemos com os construtores desse projeto, tanto da concessão como o projeto físico, foi quase todo na digital, quer dizer, virtual. Né? As audiências públicas não podia estar com o salão lotado de pessoas, cada um se manifestando, também foi virtual. Então, foi muito esse aspecto durante a pandemia, e pós-pandemia teve, por exemplo, consulta pública, que as pessoas podiam ter acesso a todo o projeto, mas não foi incorporado de uma forma muito assim, intensiva com a população. E algumas questões, quando a ambiental começou a operar o sistema, um sistema de leitura, um sistema que você roda 40 mil contas tá entendendo? Teve alguns problemas. E foi exatamente quando a população começou a ver que tinha valores mais altos, porque às vezes eles passavam a ter uma leitura de 50 dias. Se você passa consumindo no hidrômetro 50 dias, é diferente de 30. Sim. Então, por que isso? Porque eles mudaram, georreferenciaram toda a cidade, todos os usuários de água tratada, né? Georreferenciaram e viram que eles podiam ter uma leitura mais eficiente. E para isso mudaram a rota. Quando eles mudaram a rota, caiu no ajuste casas que, para ajustar o sistema, com 50 dias de leitura. E quando você recebia, é evidente que você ia espantar. Você pagava 30, passa a pagar 50. Claro, os 20 foi dos outros dias que complementou um mês e mais tantos dias de consumo. E isso criou uma certa... Mas foi, vamos dizer assim, foi entendido, a ambiental dialogou com as pessoas e volta assim a normalidade. Acredito que a população, com o benefício que vai ter num serviço bem mais eficiente do que nós tentávamos ofertar à população, isso me deixava muito ansioso, porque, a Luísa, é uma responsabilidade muito grande. Eu vejo, às vezes, descendo a Chapada, aquelas luzes, né, na noite, uma imensidão no limite do município do Crato, que dá para a gente ver, e eu dizer, cada casa dessa, amanhã, 6 horas da manhã, tem que ter água. Para lavar o rosto, para escovar os dentes e tal, todas. Sim. E eu tenho que, e a responsabilidade passa pela SAEC, que eu sou o presidente. Então, assim, uma água que falta na casa de alguém, que é da responsabilidade, isso me preocupa como um servidor público, que eu preciso resolver esse problema. E muitas vezes foge das nossas condições por uma série de questões, né, de heranças, vamos dizer, de uma estrutura de uma empresa que a gente tentou resgatar para melhor servir todo o tempo. Eu fiquei na SAEC porque a equipe tem compromisso. A cidade não imagina, para chegar água em todas as casas, o esforço. Porque é uma estrutura antiga. Esse projeto que nós tínhamos de quase 50 milhões foi bloqueado praticamente. Quase que não existiu, como eu falei anteriormente. Então isso prejudicou uma eficiência, porque era o desejo de Zé. Antes de estar esse projeto que a gente estava discutindo, do esgoto, a gente ter um projeto de reestruturar de abastecimento da cidade do Crato. E eu, como geólogo, assim, como dirigente da SAEC, tive assim, um prazer enorme de participar desse processo. Infelizmente, o governo federal não fez o que deveria fazer, mas nós, de uma certa forma, avançamos, sabe? Isso me deixa feliz, porque às vezes você faz as coisas, Luiz, com as unhas. Uhum. Tá entendendo? Eu, para prestar algum serviço, eu ainda tirei de sucata, assim, de garagens de serviço público, 10 carros que eu pedi para botar na frota da SAEC. Recuperava e botava na rua. Porque não tinha condições de comprar. Porque eu entendia que a população tinha passado por processos e não pagava em dia. Tu tá entendendo? Uma série de coisas que nós entendíamos da população.
né? Uma coisa cultural nossa do Cariri, do Crato principalmente, de uma abundância de água, que como se a água viesse do céu e entrasse na sua casa e você não tinha compromisso com ninguém para ela estar dentro da tua casa, uma consciência dessa forma, né? Que é cultural, que a gente tem que entender e tudo. Agora as pessoas começam a ver, não, nós precisamos, e nós usamos muito essa parte que o Marcos fala da educação através de crianças nas escolas, que elas são muito assim antenadas, você sabe. Eu já testemunhei, estava na sala do senhor, fui lá em busca de uma informação, coincidiu de estar lá crianças da escola do SESC. O senhor fez uma palestra com eles, explicando o que era a SAEC, o processo d'águas, de onde saía, desde a bomba até chegar em casa, e eles interagiram, eu achei bastante interessante, né? Então tem o projeto aí da bomba d'água. Doutor Yarley já falou aqui, né, Luiz? Inclusive, a doutora Carolina veio aqui, então que você deu a entrevista. Houve um pouquinho assim, eu entendi, por parte da Ambiental Crato, foi da falta de informação, de comunicação, como o senhor falou agora, que é essencial, muito importante, na chegada, para explicar para as pessoas exatamente como, por exemplo, que a conta naquele momento ia ser feita em cima de 50 dias, entre outros detalhes que poderia ter sido informado para evitar. Porque a gente tinha, paralelo à implantação desse projeto, o que foi que houve? Um detalhe que tem que ser colocado é que, paralelo à implantação do projeto, tinha uma informação construída na cabeça do povo que a SAEC estava sendo privatizada. E isso realmente rendeu muito, e enquanto o projeto era discutido e implantado, tinha essa informação. Eu acho que faltou um pouquinho de informação da Ambiental Crato para desconstruir isso e informar alguns detalhes naquele momento em que começou a executar a implantação de hidrômetros, entre outros detalhes. A gente já falou aqui, inclusive, com a Caroline em uma entrevista. Mas a gente se preocupa muito também, doutor Yarley, com a situação daquelas famílias mais carentes, aqueles usuários de baixa renda. O que é que tem aí, agora no final do ano, a Câmara Municipal do Crato aprovou 2 projetos do Executivo concedendo benefícios, digamos assim, como a questão do parcelamento de dívidas, o perdão também de dívidas, o parcelamento de dívidas e a ampliação também de benefícios de inclusão de pessoas de baixa renda na tarifa social. 2 projetos muito importantes. Principalmente para a população carente, né? É verdade, Aloysio, para amparar esse povo mais carente, entendeu? Eu queria que o senhor falasse como é que foi isso aí. Aloysio e Marcos, eu digo às vezes assim, eu não fui pobre, mas eu vi a pobreza. Porque eu trabalhei, antes de chegar na SAEC, no semiárido, no sertão, perfurando poços, entendendo? E assim, é algo que me chocava, uma pessoa não ter acesso à água. E a água tratada, que é constitucional, tá entendendo? Quando eu chego na SAEC, você na periferia, tem pessoas que você, assim, você sabe que tem pessoas pobres, mas a pessoa às vezes não tem ideia o que é a pobreza. Tá entendendo? Como eu me deparo, assim, porque eu gosto de dialogar, uma coisa que me marcou. Uma senhora tinha um filho, ela chegou na minha sala com problema de corte, porque ela é usuária da Minha Casa Minha Vida. Foi cortado a água dela, né? Porque é frio o sistema. Uma dívida de R$5.000. Tá entendendo? Ela, uma cidadã, morando numa casa da Minha Casa Minha Vida. Nunca pagou. Tá entendendo? Por que R$5.000? Porque tem hidrômetro. E por que R$5.000, né? Nós, às vezes, não tinha a velocidade do corte, por alguma forma, ninguém cortou, né? Porque hoje, em 3 meses, você corta. Ela tinha um filho preso, quer dizer, retido numa casa, acho, de tratamento, porque tinha 14 anos. Ela triste na minha frente, e eu perguntei a ela, que tristeza é essa, senhora? E ela disse, eu estou com um filho preso, foi pego no supermercado, na certa roubando comida para levar para casa. E foi detido, numa casa de detenção. Correção. Uma neta faleceu, há pouco tempo. Quer dizer, ela é avó, o amor de um avô, eu sou avô, e eu imagino a dor que ela estava sentindo com uma semana que tinha perdido uma filha. E ela disse a mim, na minha frente, na minha sala,
tá entendendo? Que o que tinha, sabe? Assim, como alimento era água e eu cortei. Foi uma punhalada no meu coração. Ela com outra neta brincando na minha frente. E a tristeza profunda. Eu desci com ela e, assim, até primeiro disse, rapaz, ela não tinha como voltar para casa. Eu mandei uma pessoa da SAEC deixá-la e fiz uma feirinha assim, para ela levar alguma coisa. E eu disse para ela que à tarde iria o pessoal da ação social, a presidente da associação da Minha Casa Minha Vida e o ouvidor da SAEC, na casa dela, porque eu queria ver essa cena toda. A Luísa, era essa a realidade que ela me disse. Como essa senhora pagava? Como ela se ajusta? Então, como ela, eu vi, a cidade tinha muitas outras pessoas. Tem pessoas... Histórias parecidas. Né? Tem pessoas que podem pagar e não pagam. Isso eu sei também. Uhum. A Minha Casa Minha Vida, normalmente, é onde tem mais assiduidade de pagamento. Está entendendo? Então, eles, os pobres que trabalham, eles pagam em dia, se preocupam e tal e tal. É uma clientela interessante. Mas tem os pobres que não podem. Então, assim, nós por vários anos, né, desde que estamos na SAEC, o prefeito se sensibilizou e nós fazíamos esses programas, né, de parcelamento. Fizemos alguns, às vezes, nós ficamos assim, rapaz, algumas pessoas pagam em dia e a gente, de repente, está dando benefício para quem... Não é, mas é porque a gente quer resolver esse problema. Como está um novo momento, foi assim, discutido lá, né, uma iniciativa do prefeito da Câmara, esse programa de parcelamento, né, que é bem abrangente. A gente procura, com esse programa agora... Houve perdão de dívidas? Perdão, até perdão integral? Perdão mesmo do pessoal Sim. Dessa faixa, dessa senhora que eu estou te falando, é um perdão. Não pode, Luiz, não pode pagar, amigo. Não adianta. Não tem como. Não tem como. Já tem aí então, 3, 4 meses acumulado. Uma possibilidade de que ela possa zerar e iniciar de uma forma dentro do contexto da tarifa social, né, que tem os seus benefícios e, na verdade, dá para pagar, desde que ela consuma o volume mínimo que dá para as necessidades fundamentais do ser humano. Essa é a expectativa, essa é a intenção e a compreensão da Câmara Municipal com relação desse momento, que inicia, né? Então, assim, esse parcelamento, nós não atendemos mais o público, como já a cidade já sabe. O atendimento é lá no edifício Blue Tower, né? Lá na rua André Cartaz, 195, né? Que os usuários vão se dirigir até lá, o pessoal da tarifa social, e será explicado todas as regras do parcelamento. É bem abrangente, é uma oportunidade ímpar para a população, né? Ter esses benefícios e passar a ter suas contas em dias e que o serviço, né, seja exigido por eles de cada vez mais qualidade na prestação de serviço. É um bem essencial à vida e que a responsabilidade, tanto da SAEC, eu tenho essa consciência, de servir bem é em primeiro lugar, porque não tem nada mais importante numa casa do que a água. Doutor Ela Yarley, tem que ter quantidade e qualidade para atender às demandas de cada cidadão. com relação à correção de algum ajuste, caso seja necessário fazer uma visita até a residência, é uma responsabilidade ainda da SAEC ou também já passa para a Ambiental Crato? Bem, assim, a questão, por exemplo, ainda a vistoria de uma ligação nova, ainda passa a ser da SAEC, porque há um conhecimento maior por conta da companhia do sistema de rede, de facilitar um pouco isso para a ambiental, tá entendendo? Porque não tem uma planta da distribuição de água, foi tudo muito improvisado. Vamos dizer que há 58 anos atrás a SAEC nasceu de encanadores, né? E esses encanadores foram ampliando isso com uma maestria muito grande e depois a engenharia passa a tomar conta, mas não deu para, a cidade foi crescendo. E era tudo muito construído de uma forma muito, assim, até inteligente, né? Mas, assim, tem esses aspectos. Mas a questão do que a gente tem esse núcleo hidroambiental, da educação hidroambiental, de buscar isso e o entendimento, como eles atendem a pessoa, através do 0800, quando compete à SAEC, a solução, nós vamos. E eu acho isso
é importante. A Ambiental também criou um sistema de comunicação com as lideranças de bairro, né? E eu mesmo tenho, até exagerei um pouco, que meu telefone particular, meu telefone da SAEC, a linha, eu socializei com muita gente, Aloysio, nos bairros. E não me incomoda porque, na minha consciência, eu não posso distinguir Arley, que eu estou no meu lazer, na minha fazenda, num fim de semana, de Arley, presidente da SAEC. Eu atendo quem quer que seja, porque não adianta ser um usuário da zona rural ou um grande usuário do granjeiro. A conta dele é a mesma. E eu estou a serviço dele. Sim, com né? certeza. Essa é a minha consciência de servidor público, que nós estamos a servir. Enquanto eu estiver na presidência, meu raciocínio é esse, e tento passar por meus colegas, né, colaboradores, que nós temos essa missão, que é uma missão muito importante, que a gente tem que segui-la como algo que trabalha com isso, que é um bem essencial à vida. Verdade, verdade. Eu acho que vocação, doutor Yarley, não se constrói, não se em faculdade, em escolas. É uma coisa que a pessoa tem consciência e carrega. A gente sabe que o senhor é um servidor público vocacionado. Eu acho que é o que todo servidor público deveria ter. Passar por uma avaliação, primeiro, antes de ser colocado no cargo, se realmente ele tem vocação para ser um servidor público. Porque não é tão simples. Tem que ter muita sensibilidade, tem que ter muito cuidado, porque é algo muito sensível. E tem que ter a vocação para servir, seja em que lugar for. Mas, já entrando aqui, Aloysio e ouvintes, em 2023, e a gente sabe que o município do Crato cresce todos os dias. Bairros, casas, habitações, os poderes públicos construindo obras, creches, escolas, enfim. E tem que ampliar a rede, né, doutor Yarley, para chegar água a esses novos condomínios, esses novos conjuntos residenciais, habitacionais. O que é que a SAEC tem em termos de projetos de ampliação da rede de abastecimento d'água do Crato, em parceria aí com a Ambiental Crato, para 2023? Bem, o que a gente tem a consciência é que a cidade, ela cada dia vai passar a ter uma busca, né, de moradores novos, em função, de repente, dessa própria qualidade que vai sendo surgir ao longo desses anos. Eu tenho informação que nós temos 30 mil lotes, tá entendendo? Disponíveis para ser ocupado. E eu queria aqui, Aloysio, aproveitar seu programa, porque nesses dias você ouviu um pronunciamento, uma manifestação do IBGE, dizendo que a cidade do Crato, a cidade de Juazeiro, e só quem cresceu na população foi Barbalha. Eu digo a você algo que eu preciso lidar com dados, e dados oficiais, para eu poder planejar o que o Marcos Silva me perguntou agora. E eu te digo, eu não posso me basear com a informação do IBGE. O IBGE me diz que a população rural do município do Crato, até pouco tempo era 20, se eu não me engano, 22 mil habitantes. Nós temos SAEC e o Sistema Integrado de Saneamento Rural, 34 mil usuários de água na zona rural. E a população difusa? Eu me preocupo com isso, as pessoas às vezes brincam Engraçado, comigo, né? porque como é que você planeja? Realmente. Como é que eu planejo a SAEC se eu sei que tem, tá entendendo? Oficial com hidrômetro. Ligações, né? Ligações. O CISAR só coloca ligações com hidrômetro. E a SAEC, na zona rural, falta 200 hidrômetros para universalizar as comunidades que nós abastecemos. E nós temos essa população, por quê? Porque para cada casa tem 3,5 pessoas. E você vai aí. Mas eu não me contive com isso. Eu fui buscar as ligações domiciliares da Enel. Consegui em Fortaleza. Do Crato. Você coloca isso, dá em torno de 164 mil pessoas. Que tem energia, não é indústria, é domiciliar. Tu tá entendendo, Luiz? Então, assim, checa um pouco com o dado que eu tenho da população do Crato. Aí você planeja com 140? Como? Você vai ter que, eu acredito, você pode checar isso, Marcos, que talvez a saúde, se eu não me engano, tem 200 mil cartões do SUS.
Não tem 200 mil pessoas do Crato, porque muita gente pega um endereço e Sim, se quer mora em outra isso é em cidade. toda a cidade. Isso. Tá entendendo? Mas 60 mil pessoas falsificam o SUS? É. Não é, rapaz, não é a população, não é essa, precisa ter cuidado na educação, precisa, é tanto que já mudaram a direção do IBGE, é preciso rever essa questão da população, porque é a base do planejamento. Eu só posso planejar a SAEC para uma população crescente, mas eu não vou me basear numa ficção. O dado do IBGE, ele é oficial. Você não vê isso, amigo. Sim, tem que ter não cuidado. vê, porque são ligações novas todo dia. É verdade. Como é que está diminuindo se tem novas casas, Doutor novas Yarley, pessoas? até para o governo federal enviar recursos, ele se baseia nisso. Isso. Então o município pode ficar prejudicado, aliás, pode não. Ele é prejudicado quando o dado do IBGE não condiz com a realidade, porque perdem recursos o município. Isso. Eu não sei se isso é direcionado no passado, pelo governo passado. Porque isso era uma decisão e saiu do governo passado. Tá entendendo? De repente o Crato diminuiu e as verbas da saúde, da educação e tudo vão diminuir. Por quê? Diminuir a população, para que tanto dinheiro? Se a população está diminuindo. Como? Isso não cabe na cabeça de ninguém. Realmente não cabe. Doutor Yarley, 1h15, a gente quer agradecer desde já pela tua participação aqui no Jornal Grande Cariri, deixar você à vontade para as últimas considerações, tá? É sempre um prazer recebê-lo aqui no estúdio da Sonzon. Olha, eu só quero agradecer, Aloysio, porque às vezes eu, na verdade, não tenho um poder de síntese. Eu gosto, assim, de, às vezes, contextualizar as coisas. Sim. E falo muito e sempre, às vezes, me cedo. E as coisas hoje são muito rápidas, né? São muito... Nessa área digital, eu vou ter que fazer um curso para melhorar esse poder de síntese, para poder não tomar tanto tempo de vocês, mas é sempre um prazer estar aqui. Uma rádio que eu... Na verdade, eu tenho dito a Marcos e a Ambrosio que me sinto muito à vontade. Que né? bom, que bom. Ficamos felizes. Vamos dizer assim, uma energia muito positiva, né? Me sinto bem aqui na Sonzon, viu? Um grande abraço aos ouvintes e é sempre um prazer retornar aqui, né? Dando essas informações. Marcos Silva, um abraço, hein? Luísio, com certeza um abraço. Obrigado, doutor Yarley. A próxima oportunidade a gente vai tratar sobre um assunto muito importante, que é a questão da conscientização da população para adquirir caixas d'água, reservatórios, porque às vezes é necessário por questão da falta de energia lá na bomba, no poço, ou para manutenção, como a gente traz muito aqui, o Jorge envia muito para a gente, os releases, dando conta que vai faltar algo enquanto tal. E é preciso que a população se conscientize que tem que ter reservatório e vai ser tema do próximo encontro que a gente tiver com o doutor Yarley. Muito obrigado, doutor Yarley, a SAEC, a direção, a toda a direção, um abraço. E obrigado por ter atendido o nosso convite e fazer essa entrevista com a gente esclarecedora. 1h17.